não assistiu, quem ficou com alguma dúvida, rever lá o conteúdo, tá certo? Vamos lá, gente. A gente sem perder tempo, porque já não tivemos aula na terça, porque a internet do colégio não estava cooperando. Foram vocês que tiveram aula com aquela pseudo-aula na terça-feira ou nem foi essa turma? Porque na outra turma eu nem entrei. Sim, foi essa sim. Ah, então pronto. Eu vou voltar, tá? Porque foi muito complicado aquilo ali. Eu vou voltar ao conteúdo do iniciozinho e a gente vai começar de pronto a construir e fazer a análise dos gráficos. Como eu disse, Daniele não vai cobrar de vocês a construção do gráfico na AE, tá? Mas ela vai cobrar pelo menos a análise. E eu só sei analisar aquilo que eu sei construir. Então, eu vou ensinar vocês a construírem, tá? É bem simples a construção de um gráfico de uma função logarítmica, e aí vocês conseguem fazer a análise se é crescente, se é decrescente, e todas as outras informações aí atinentes a um gráfico de uma função logarítmica. Então, a função logarítmica, ela é basicamente, né, a função inversa da função exponencial, só que com domínio restrito, porque enquanto a função exponencial ela é de R em R, a função logarítmica ela não é de R em R, tá? Ela é de R asterisco mais para R. Lembrando que esse primeiro R que aparece aí é o domínio da minha função. E o segundo R é o contradomínio da minha função. O que é o domínio e o que é o contradomínio, né? Domínio são os valores de x e contradomínio são os possíveis valores de y. Então, eu tenho aqui uma função que tem x positivo, tá? Porque é R asterisco mais, então são números reais positivos, e contradomínio, que não é o y necessariamente, são os possíveis valores de y, porque o valor de y, de fato, é a imagem da função e não o contradomínio dela. Então, possíveis valores de y aí, positivos ou negativos, ou seja, o contradomínio está em R. Como x é o valor que eu atribuo, é o valor que eu tenho a liberdade de atribuir, fica mais fácil quando eu sei que eu não vou trabalhar com x negativo, tá? O y até pode ser negativo, mas o x, que são os valores que eu atribuo, e por isso que o nome é domínio da função, ou seja, é o x que domina, então é ele que vai ter o valor atribuído, e o valor de y vai depender do valor de x, tá? Então, fica fácil eu entender aí que quando se trata de uma função logarítmica, os valores que eu atribuí a x sempre vão ser valores positivos, tá? E aí, qual é a definição de função logarítmica? É uma função f, ou g ou h, né, definida de R asterisco mais a R, ou seja, eu pego um valor positivo e associo a um valor positivo ou negativo conforme for. Isso aí é uma função logarítmica quando existe um número real A, e aí a importância desse A é que ele não pode ser negativo, e veja que o A é exatamente a base do meu logaritmo. Então, a mesma definição lá de logaritmo, a mesma restrição que se dá quando eu defino o logaritmo, eu defino aqui na função logarítmica. Por quê? Por que o A não pode ser 1, por exemplo? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, aí eu não teria uma função logarítmica, eu teria uma função constante. Então, para evitar esse problema, a gente faz essas restrições na definição da função logarítmica. E o A também não pode ser negativo por uma questão de não ter, quando você precisar inverter lá 1 sobre alguma coisa, não tem como você ter esse valor aí definido quando tem o número negativo, tá? Então, log de x na base A para todo x pertencente ao conjunto dos reais positivos. Aí você tem g de x igual a log de x na base 2, são exemplos aí triviais
de uma função logarítmica, h de x é log de x na base 8 e I de x é log de x na base 1/5. Valor numérico da função, a gente já viu, né, o que é o valor numérico de uma função, é o valor do y quando o x assume aquele determinado valor atribuído. Tá? Aí eu tenho f de x igual a log de x mais 3. Eu já falei também isso na outra aula, que quando não aparece a base aí, a base é 10. Então aí se trata de um logaritmo decimal. E aí, quando você substitui lá o 7, que é o valor atribuído a x, você vai ter que f de 7 é log de 10. Né? Log de 10 é 1. Porque toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o logaritmo aí é 1. O gráfico da função logarítmica, foi o que eu tentei falar na aula, ele é bem parecido com o gráfico da função exponencial. É como se você pegasse o plano cartesiano e fizesse uma rotação ou para a esquerda ou para a direita. Claro, né? Se são funções inversas uma da outra, é óbvio que o gráfico eles vão ser parecidos. Necessariamente, eles serão gráficos simétricos. Então, aqui eu tenho o log de x na base 3. Deixa eu botar o f de x na frente aqui. Então, eu tenho f de x é igual ao log de x na base 3. E aí, gente, eu tenho liberdade, né, de atribuir a x o valor que eu quiser, porque se trata de uma curva que ela não tem limites, ela é infinita, tanto no início como no fim, ou seja, não tem nem início nem fim, na verdade, mas ela é infinita nos seus sentidos. Então, se ela é infinita nos seus sentidos, ela vai passar por todos os pontos que você imaginar. Ela vai passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 5, pela raiz de 1, pela raiz de 3, ou seja, dentro do domínio dela, ela vai passar por todos os pontos. Então, se ela vai passar por todos os pontos, né, obviamente, ela vai passar pelos pontos que você está atribuindo valor. Então, como eu tenho liberdade de atribuir a x os valores que eu quero, tá? Eu tenho que me basear no logaritmo para eu evitar atribuir valores que vão complicar minha vida na hora de eu encontrar o valor do y. Então, eu tenho aqui o log de x na base 3. Observe que, se eu estou falando de um logaritmo, né, a gente não pode esquecer que logaritmo, quando eu digo log de a na base b é igual a c, isso é um se somente se. Significa que b elevado a c é igual a a. Ou seja, esse c aqui, que é o logaritmo, né, o logaritmo ele é o resultado da expressão, né, do cálculo. Então, esse c aqui, ele é um expoente. Né? Então, logaritmo é um expoente, é um número que representa o expoente da potência na inversa lá. Então, significa que logaritmo e expoente são coisas muito parecidas, né? Na verdade, são coisas iguais. Então, eu estou trabalhando com uma potência. Se eu tenho uma base 3 aqui, eu vou atribuir valores a x também na base 3. Eu sou obrigado a fazer isso, professor? Não, mas você sendo inteligente como vocês são, vocês vão fazer isso, porque isso diminui a dificuldade dos cálculos. Para que eu vou atribuir a x um valor 5 e querer calcular o log de 5 na base 3? O log de 5 na base 3 existe, beleza, mas você não sabe de cor e não consegue resolver se não tiver a tabela, né? Então eu vou atribuir a x valores que são convenientes para mim, para que eu não tenha que perder tempo efetuando cálculos desnecessários ou consultando tabela, principalmente porque eu vou estar em uma avaliação. Então o tempo para mim ali, ele luta contra mim. Então quais foram os valores que eu atribuí a x aqui, né? 1/9, 1/3, 1, 3 e 9. Todos esses 5 valores, se você for olhar, todos esses 5 valores, eles têm em comum
serem números que podem ser escritos na base 3. E aí eu vou calcular f de 1/9, f de 1/3, né? f de 1, f de 3 e f de 9. Eu imagino que vocês já saibam calcular. Vou calcular um aqui. O que é f de 1/9? Né? É o log de 1/9 na base 3. Se eu for chamar, esquecer isso aqui, que é o valor que eu quero, se eu for começar daqui, ó, e chamar isso aqui de y, né? Quem é log de 1/9 na base 3? Eu quero saber, 3 elevado a quanto dá 1/9? Né? Porque pela definição de logaritmo, vai ficar o quê? 3 elevado a y é igual a 1/9. Então, 3 elevado a y é igual ao 9. Qual é o número que eu elevo, né, o 3, para o resultado ser 1/9? Então, você percebe aqui que o y ele tem que ser menos 2. Né? E aí, analogamente, você vai resolver todos esses valores aqui. Então, perceba que quando você atribui os valores na base igual, você praticamente torna a função logarítmica mais fácil do que ela aparenta ser. Ela não é difícil. Ela é um pouco diferente, mas ela não é difícil. Né? Porque logaritmo é uma potência. Então, quando você encontra os valores, você tem exatamente esses 5 pares ordenados aqui. Né? E os pontos, eles são disponíveis nesse formato. Perceba que quando você ligar os pontos, você vai ter um gráfico parecidíssimo com o gráfico da função exponencial. Então, gente, não tem muito segredo. Se eu já sei calcular logaritmo, se eu já tenho a definição de logaritmo bem clara na minha cabeça, se log de A na base B é igual a C, é porque A elevado a C é igual a A, o gráfico da função é apenas um adorno, é apenas uma cereja do bolo. Você consegue resolver com muita facilidade, só usando o bizu que eu estou te dando, no sentido de atribua a x valores que sejam potência, né, do número que está na base do logaritmo. Por exemplo, aqui, eu tenho, se bem que o exemplo foi na mesma base, mas vamos lá. Log de x na base 1/3. 1/3 também é uma potência de 3. Né? É um 3 elevado a menos 1. Então, perceba que os valores atribuídos foram os mesmos. Ó, 1/9, 1/3, 1 e 3. Quando você calcula os valores, né? Vou calcular um aqui. F de 1/9 é igual a log de 1/9 na base 1/3. Então, se eu ignoro esse f aqui e chamo isso aqui de y, o que é que eu tenho? Que 1/3 elevado a y é igual a 1/9. Né? Então, 1/3 elevado a y é igual a 1/9. Quem é y para elevar a 1/3 e dar 1/9? Então, a gente conclui aqui, basicamente, que o y é 2. Né? Analogamente, fazendo os outros, você vai encontrar 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Lançando no plano cartesiano, que não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe lançar aí os pares ordenados, você tem esse gráfico aí. Pergunto, senhores, até esse momento da aula, alguém está com alguma dúvida? Podem falar. Bora, gente. Parece que eu tô falando sozinho, velho. Eu já estou sozinho. Tá E de essa boa. sensação de que eu tô falando sozinho. Ficou tranquilo até aí? Eu Tá de queria que boa. vocês percebessem o que é que tem em comum esse gráfico laranja aqui. Vou tentar dar um zoom aqui, para poder ver se aparece os dois. O que é que tem aí em comum esse gráfico laranja? Não vai dar, não. Esse gráfico laranja e esse gráfico azul. E quando eu pergunto isso, eu estou literalmente querendo que vocês
comecem a fazer a análise do gráfico, né? O que é que tem em comum entre esse gráfico laranja e esse gráfico azul? Olhe bastante o gráfico laranja e olhe bastante o gráfico azul. Quem consegue me dizer aí, pelo menos 3 coisas em comum? Eles não passam por parte negativa, né? Tipo, por lado. Pronto. Eles não trabalham lá na parte negativa, ou seja, nem no segundo e nem no terceiro quadrante. Então, perceba que o gráfico da função logarítmica, a função original, tá, gente? Porque quando você faz translações da função, elas passam para os outros quadrantes aí, né? Por exemplo, se eu pegar essa função aqui e subtrair alguma coisa dela, é óbvio que esse ponto que está aqui no 1, né? Esse ponto que está aqui, ele vem para cá. Mas isso aí não é a função original, é a função já transladada. É quando eu adiciono alguma coisa à função. Mas a função original é uma função que vai ficar estritamente, né, no primeiro e no terceiro quadrante. Quem me diz aí uma outra coisa em comum entre esses dois gráficos? Ambos o zero da função é 1. Quando x é igual a Exatamente. 1, y é igual a 0. Exatamente. Essa aqui é uma das coisas mais importantes da função logarítmica. Toda função logarítmica passa por esse ponto aí, 1, 0. Ou seja, a raiz da função logarítmica, seja ela qual for, é 0. Pergunto, por que a raiz da função logarítmica original, lá, a padrão, é sempre 0? Quem acertar, eu vou pedir para a Daniela dar um score na próxima P. Por que a raiz da função logarítmica aí, original é sempre 0? Ou seja, por que todo gráfico da função logarítmica passa pelo ponto 1, 0? Bora, primeiro ano. Porque todo número elevado a zero vai dar 1. Se x for x, se x for 1, o y vai ser sempre 0. F de x é sempre 0. Exatamente. Eu tenho aqui, ó, par ordenado, x é 1. X é o domínio da minha função. Para o meu x ser 1, se o meu x é 1, o meu y necessariamente tem que ser 0, porque eu tenho log de A na base B. Se eu estou dizendo que isso é 1, né? Última forma. Log de 1 na base B é igual a alguma coisa, né? Porque se minha função é do tipo f de x igual a log de x na base B, esse meu x aqui é o domínio da função. Se ele é 1, né? Se ele é 1 necessariamente, B elevado a alguma coisa dá 1. A única potência, porque eu sei que o meu B não é 1. Lembra que eu disse que a base não é 1? Eu só tenho 2 formas de um expoente, de uma potência ter resultado 1. Ou a base é 1 e o expoente é qualquer outro, ou a base é qualquer número diferente de 0 e o expoente é 0. Como eu sei que a base não é 1, pela definição de logaritmo, lembra que eu falei? A base não pode ser 1 e não pode ser negativa. Então eu sei que para isso aqui dar 1, eu só fico no segundo caso. Eu só fico no segundo caso. Qual é o segundo caso? Esse número B ser qualquer número diferente de 0, que já é, pela definição de logaritmo, o A não pode ser 1 e ele tem que ser positivo, ou seja, não vai ser 0 nunca, ok? Então, para isso aí dar 1, o meu x tem que ser, o meu y tem que ser 0. No caso, o meu x aí tem que ser 0. Então, b elevado a alguma coisa para dar exatamente 0, o meu expoente tem que ser 0. Então, toda função logarítmica vai passar pelo ponto 1, 0. Ok? Alguma dúvida até aí? Outra característica da função laranja,
e da função azul. Ou seja, elas estão necessariamente no primeiro e no terceiro quadrante, passam pelo ponto 1, 0. E quem me diz outra coisa aí? Terceira coisa em comum aí. A última. Não tem valor de x negativo. Isso aí não tem pela definição da função. O domínio é R asterisco mais. Mas esqueça a parte algébrica. Eu quero que vocês olhem só a parte geométrica aí. A análise do gráfico. É uma coisa muito importante também. Uma terceira coisa em comum. Olha aí o gráfico laranja e o gráfico azul. Qual seria aí a terceira coisa em comum dos dois gráficos? Eles nunca encostam no eixo Y. Nunca encostam no eixo Y. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que o resultado aí nunca vai dar 0. O eixo Y aí, eu não sei se você já ouviu essa palavra aqui, Daniel, eu acho que já falou com vocês. Quem já viu essa palavra aqui? Já ouviram essa palavra aí? Assíntota. Dani já falou com vocês essa reta aí, assíntota? Não. O que é uma assíntota? Assíntota, ela é uma reta que às vezes é imaginária e às vezes ela está ali. Nesse caso aí, ela está aí, é o eixo Y. A assíntota é uma reta que define o limite de uma função. Significa que a função vai encostar infinitamente nessa reta, vai se aproximar infinitamente dessa reta, mas nunca vai tocar. Quando vocês forem alunos de graduação, engenharia, né, qualquer disciplina que vocês peguem em cálculo 1, a gente vai chamar de isso aí que eu estou falando, de que a função logarítmica ela se aproxima infinitamente do eixo Y, mas nunca toca no eixo Y. A gente vai chamar isso aí de limite da função. Ela vai se aproximar muito, mas nunca vai tocar. Qual é, literalmente, a aplicabilidade da função logarítmica e de você entender, né, que nunca toca no eixo Y? Quando você é submetido a qualquer tipo de radiação, né, você fica tecnicamente contaminado. E aí você toma um medicamento. Esse medicamento vai fazer efeito em você. E vai fazer efeito modelagem matemática, tá? Modelando matematicamente esse efeito ele vai se parecer muito com a função logarítmica. Se parecer muito não, vai ser uma função logarítmica. Então vai diminuir muito os medicamentos você tomando, vai diminuir muito o índice de radiação no seu corpo, mas nunca mais vai zerar. Você sempre vai ter um resquício daquele efeito, daquela radiação presente no seu corpo. Porque a função logarítmica, né, nunca toca no eixo Y, ou seja, você nunca mais vai ficar livre daquela radiação. Vai ter besteira que não vai fazer mal nenhum à sua saúde, mas zerar, nunca mais vai zerar. Então, essa é uma das aplicações da função logarítmica mais importante. Quando você tem bactéria no seu corpo também e que você toma antibiótico no seu corpo, o antibiótico vai matando as bactérias, matando, mas nunca mais vai zerar. Aquela bactéria sempre vai estar agora presente no seu corpo, mas não vai lhe fazer mal nenhum, porque vai estar em uma quantidade tão insignificante e por ser quantidade vai ser um número natural, né? Mas nunca mais vai zerar isso no seu corpo. Então, essa é uma das principais aplicações da função logarítmica no nosso dia a dia. Então, observe, essas 3 informações, gente, são importantes até para facilitar a sua vida na hora de construir o gráfico. Eu sei que ela vai estar literalmente no primeiro e no terceiro quadrante, eu sei que ela vai passar pelo ponto 1, 0 todo momento, e eu sei que o gráfico da função logarítmica nunca vai tocar no eixo Y. E aqui tem
um exemplo que você vai ver que, por mais que pareça que tocou, ela não toca no eixo Y. Se não toca, também não passa, né? Porque se tocar e ela é ilimitada, ela ia tocar e iria passar. Como ela não pode chegar no segundo quadrante, então ela nem toca o eixo Y. Meninos, alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo? Se eu estiver falando rápido demais, sinaliza aí, tá? Tá tranquilo até aí, gente? Sim. E aí eu tenho, né, o crescimento e o decrescimento de uma função logarítmica. Quando eu falo de crescimento e decrescimento, eu estou falando se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Quando é que uma função é crescente? Ela é crescente quando, se eu aumento o x, o y também aumenta. Ou seja, um x2 maior do que um x1 me dá um f de x2 maior do que um f de x1. Isso aí só quer dizer isso. Se eu aumento o x, aumenta y, pronto. Se quando eu aumento o x, aumenta y, a minha função é crescente. Mas se quando eu aumento o x, eu diminuo o meu y, então a função é decrescente. Isso acontecia também na função exponencial. Então, quando eu tinha lá uma função f de x igual a 2 elevado a x, toda vez que eu aumento o x, o y aumenta. Perceba, x0 dá y2, x0 dá y1, x1 dá y2, x2 dá y4, x3 dá y8, x4 dá y16, ou seja, quando eu aumento o x, o meu y também aumenta. Agora, quando eu tinha a função f de x igual a meio de x, já é o contrário. Porque se você tem uma fração e o meu numerador aqui é 1, independente do meu expoente, o resultado daqui de cima vai ser sempre 1. Então, vai ser 1 dividido por um número cada vez maior. Quando x é 0, era 1 dividido por 1, dá 1. Quando x é 1, já é 1 dividido por 2, que dá meio. Quando x é 2, já é 1 dividido por 4. Né? Ou seja, você mantém o numerador e o denominador vai crescendo ilimitadamente. Nunca dá 0, mas o número é cada vez menor. Então, aqui eu tinha um exemplo de uma função decrescente. Então, na função logarítmica, vai ser exatamente a mesma definição da função exponencial. Quando é que minha função logarítmica é crescente? Quando a base aqui, tá vendo? A base, que é o A, é maior do que 1. E quando é que a função logarítmica é decrescente? Quando a base está entre 0 e 1. Perceba que eu não estou falando de número negativo. Eu estou falando de um número maior do que 1 ou de um número entre 0 e 1. Quando eu faço isso, você percebe mais uma vez que a minha função logarítmica ela é estritamente positiva. Então, aqui eu tenho os exemplos. Log de x na base 2. Né? É uma função crescente, porque eu tenho uma base aí que é igual a 2, e 2 é um número maior do que 0. Log de x na base 8 também é crescente, porque meu a é 8, e 8 é maior do que 0. Já log de x na base 1/5 é decrescente, porque o a é 1/5. E 1/5 é um número maior do que 0 e menor do que 1. Alguma dúvida, gente, até aí? Tudo tranquilo? Perguntas? Favor, perguntas. É chatão para mim dar aula para a turma desconhecida. Parece que vocês ficam dormindo aí enquanto eu estou falando. Tá de boa, professor. Sua aula tá bem boa. Relação entre a função logarítmica e a função exponencial. Como eu disse no início da aula, as duas funções são inversas uma da outra. Claro que são inversas porque eu restringi o domínio da minha função logarítmica. Então aí está bem claro, uma função que vocês já fizeram aí no passado, não muito longe, o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Então não preciso explicar aí, né? 2 elevado a menos 2 dá 1/4, 2 elevado a menos 1 dá meio, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4. Quando eu lanço essas informações no plano cartesiano, o meu gráfico f fica assim. Tá? Qual seria
a função inversa da função f de x igual a 2 elevado a x, gente? Qual a inversa dessa aqui? Com o meu domínio restrito. Como é que eu represento função inversa? F elevado a menos 1, não é isso? Qual é a função inversa dessa função? Quem me diz aí? Bora, primeiro ano. Olha o que está escrito no título aí desse slide. A função logarítmica e a função exponencial. Eu estou falando o que dessas duas funções? Elas são... Diga aí. Sobre 2 elevado a x. Não, aí você está dando a inversa somente do 2 elevado a x. Eu quero a inversa da função. Qual é a Do inversa? quadrado? Não. Gente, ó, qual é a função inversa da função exponencial? Professor, seria 2 elevado a x sobre 1/10? Porque a base dele seria 10, né? Não. Gente, ó, leia aí o slide. Relação entre que funções? Logarítmica e exponencial. Aqui eu tenho uma função o quê? Aqui eu tenho uma função exponencial. Qual é a inversa da função exponencial? A logaritma. Então, pronto. Então, eu já sei que para eu escrever a inversa dessa função, eu vou ter que usar log de alguma coisa. A inversa da função exponencial é uma função logarítmica. Então, qual seria a inversa da função f de x igual a 2 elevado a x? Bora, meninos. Seria f de x é igual a log de x na base 2. Claro, gente. Log de x na base 2. Essa é a função inversa da função f de x igual a 2 elevado a x. Perceba. Volta aqui comigo. Quem eram os meus x aqui? 1/9, 1/3 e 1, não é isso? Perceba que esse meu x aqui, agora, está sendo o que aqui, basicamente? Não é o mesmo valor, estou falando em relação a... Está sendo o que aqui nessa função? Os meus o quê? Os meus y. Confere? Vamos lá, gente. O que é uma função inversa, gente? Eu tenho aqui ó, a função A, o conjunto A e o conjunto B. Se eu tenho funções desse tipo, e eu chamo isso aqui de f, beleza? Tenho três pontos aqui e tenho 3 pontos aqui. Porque para uma função ter inversa, ela tem que ser bijetora. Então, ela tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora. Ela é injetora porque a cada x só se associa a um y. E ela é sobrejetora porque o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, todo mundo do conjunto B recebeu a seta. Então, o contradomínio é igual à imagem. Então, essa função f é uma função bijetora. Por ser bijetora, ela admite uma função inversa. Qual seria a inversa dessa função? Seria agora o B aqui e o A e os valores assim. Não é isso? E aqui é o f de menos 1. O que eu estou querendo dizer com isso? O contradomínio da minha função é o domínio da minha função inversa. O contradomínio da minha função original, quando eu faço a inversa da função, esse meu contradomínio passa a ser o meu domínio. E o domínio da função original passa a ser o contradomínio da minha função inversa. Isso acontece sempre. Então, perceba, esses valores aqui, ó, que são as imagens da função, antigamente lá no logaritmo, ele era o quê? Ele era o domínio da função. Na inversa, ele já passa a ser o contradomínio, que nesse caso vai ser a imagem, porque o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, olha aqui a função log de x na base 2. Quem é x agora? 1/4 aqui, ó.
Só que aqui, quem era 1/4 era o y. Ou seja, na função inversa, tudo o que era y, tá vendo aqui? Todos os valores de y, que são f de x, na inversa, os valores de y vão passar a ser os valores de x. E os valores de x aqui, ó, -2, -1, 0, 1 e 2, vão passar a ser os valores de y, porque a inversa, ela literalmente inverte. O que é domínio passa a ser contradomínio, e o que é contradomínio passa a ser domínio. Alguma dúvida aí, meninos? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Então, observe, aí aqui está o gráfico construído, log de x na base 2, gráfico verde aqui, tá? Qual é a relação entre o gráfico azul e o gráfico verde? Olha eles dois aí. Gráfico azul, que é o da exponencial, e o gráfico verde, que é da logarítmica. Eles são o que aí? Literalmente o quê? Qual é o termo que eu uso para chamar o gráfico F e o gráfico G em relação à reta X? Eles são o quê, gente? Paralelos? Não, Inversos, opostos. não. O coração, que eu não sei desenhar, ele é uma figura o quê? Simétrico. Simétrica. O gráfico da função logarítmica é sempre simétrico ao gráfico da função exponencial em relação, somente em relação à reta da função identidade. Qual é a função identidade? É a função em que x é sempre igual a y. Então, eu tenho aqui o gráfico vermelho, a função identidade, tá? E o gráfico da função logarítmica e da função exponencial são sempre simétricos, tá vendo? Sempre simétricos. Enquanto a função exponencial, ela está nos quadrantes 1 e 2, a função logarítmica está nos quadrantes 1 e 3. E sempre que você pegar uma função exponencial e pegar a inversa dela correspondente, sempre vai estar nesse formato simétrico em relação à reta da função constante. Lembrando que a função constante, ela passa aqui no eixo 00, dividindo o ângulo exatamente ao meio. Ó. Aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus. Ou seja, ela é a reta que é a bissetriz do plano cartesiano. É a chamada reta bissetriz do plano cartesiano, porque divide exatamente o ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Meninos, alguma dúvida aí em relação a esse conteúdo? Eu encerro com vocês aqui a função logarítmica. Quem tiver, por favor, me pergunte, para a Daniele não achar que eu dei a aula boa e que vocês entenderam, e quando assumir a turma, vocês chegarem a dizer, professora, eu não entendi nada que aquele professor falou, então, por favor, repita aí. Se ela tiver que repetir, ela vai se atrasar, porque ela só tem mais uma semana com vocês antes da E. Então, quem não entendeu, por favor, fale, que dá tempo ainda, tem 5 minutos para a gente tirar algumas dúvidas. Bora, menino. Bem que Daniel falou, J. Salles, essa primeira turma aí, os meninos não falam nada. Na outra, os meninos falam tudo. Vamos mudar essa realidade aí, viu, senhores? E aí, alguma dúvida, gente? Ficou claro aí o conteúdo? Daniele vai precisar repetir com vocês, porque vocês vão dizer ela que não entendeu nada? Não, professor, a aula foi bem clara, eu gostei. Foi bem Mais explicativo. alguém, gente? Professor, Não, senhor. essa questão do logaritmo, ela é diferente da função inversa da função exponencial com logaritmo? Ah, é. Porque com o logaritmo, ele é o inverso do logaritmo, não é o inverso da função em si, entendeu? Mas a pergunta foi bem pertinente. Obrigada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Vou parar de projetar, então. Parar de gravar.